Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí do pessoal da Jovem Pan, o Pilhado, trazendo informações aí sobre a ida do Palmeiras para a Bolívia. É isso aí, rapaziada, o jogo só quinta-feira. A equipe do Palmeiras decidiu ir 2 dias antes para tentar se adequar lá, né? A altitude dificulta muito o jogo, então o staff do Palmeiras decidiu ir 2 dias antes para tentar se acostumar com a velocidade e com a situação para respiração, né? Então vamos tocar o vídeo aí, tem muita coisa legal. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Para falar aí desse planejamento do Palmeiras, que viaja hoje, tá, para Bolívia, para enfrentar o Bolívar. O Palmeiras vai encerrar em La Paz os preparativos para o jogo e a viagem, né, 2 dias antes da partida, é para poder treinar em La Paz, o que faz parte da estratégia do Palmeiras para amenizar os efeitos da altitude. Ou seja, o Palmeiras viaja com 2 dias de antecedência, o Palmeiras buscando uma adaptação, né, do time, e aí não tem como eu perguntar para outra pessoa, Vamp, sem ser para você, né? Você já jogou na altitude, você acha melhor chegar em cima da hora ou você acha melhor se adaptar? Porque sempre tem diferença, né, nesses planejamentos. Ô Tico, assim, vai também do biotipo de cada atleta, né? Nem todo mundo é igual. Eu já tive a oportunidade de jogar em La Paz com a seleção brasileira pelas eliminatórias, chegando um dia antes, concentrando, ficando lá. Já tive a oportunidade de ir com o Corinthians também um dia antes, com o Fluminense do Rio. Você vai bem na altitude, Vamp? Eu nunca tive problema. Não tem problema? Nunca tive problema, não. E já tive a oportunidade de ir com o Goiás, jogar Libertadores, jogando na Libertadores pelo Goiás, de ficar em Santa Cruz de la Serra e subir no dia do jogo, horas antes. O cansaço é do mesmo jeito. O tempo de bola é a mesma coisa. A bola fica rápida, fica viva. A depender, à noite pode estar fria. Se tiver frio também. Às vezes fica ali 9, 10 graus e a bola rápida, tudo. E esse negócio de... O cansaço vai de cada um. Tem algumas pessoas que falam que o jogador mais rápido não cansa. Quem é de velocidade. Não sei. Né? Eu já joguei também em Quito com o Corinthians. E Edilson, Luizão, Dinei nunca teve problema nenhum, Marcelinho, a gente nunca teve. Claro que nunca joguei, né? Mas quando eu fui... Não, mas a verdade é o cidade seguinte... do México, Não, mas a verdade é o seguinte... Vida normal não a gente em hotel... Já fui com o Oswaldo de Oliveira, a gente foi com o Corinthians, fiquei uma semana antes, já foi o titular, o time reserva ficou aqui jogando no Campeonato Paulista, e o time titular foi uma semana antes para se adaptar. A gente conversando, treinava, conversava, no conversar cansava. Então vai do biotipo de cada um. O que prejudica, eu acho, assim, o que eu mais senti era a bola viva. Bola muito rápida. Eu lembro que fui lá nas eliminatórias, a gente perdeu de 3-1 para Bolívia. Aquele Baldiviesco lá, um meia que tinha, ele batia na bola como ninguém, é um dos maiores jogadores da história do futebol boliviano. Ele fez um gol no Marcos quase no meio campo, e o pessoal achou ainda que foi frango do Marcos, né? Os caras sabem, eles sabem usar a batida na bola melhor do que a gente. O estádio onde o Palmeiras vai jogar contra o Bolívar, tá? Ele fica a 3.637 metros de altitude, tá? Acima do nível do mar. E é o estádio com maior altitude nessa edição da Libertadores. A ideia de fazer essa atividade na cidade é que os jogadores já comecem a se adaptar à velocidade da bola, que disse o Vamp aí, e aos efeitos que o corpo vai sentir nessa condição. Apesar de um cenário, né, tradicionalmente hostil para times brasileiros, o Palmeiras já conseguiu uma vitória histórica, tá, em La Paz. O resultado colocou fim a uma invencibilidade de 37 anos do time boliviano contra brasileiros jogando em casa. De 83 a 2020, eram 11 partidas oficiais do Bolívar, com
8 derrotas e 3 empates. Não entendi. Como assim? De 83 a 2020, eram 11 partidas de quem? Do Palmeiras? Tá meio errado isso aqui. Mas o resultado, o Palmeiras conseguiu dar fim a uma invencibilidade de 37 anos do Bolívar. Cara, esse Palmeiras é muito competitivo. E é um time forte também fisicamente, né, Raí? Eu, assim como eu acredito no Flamengo lá contra a LDU, eu acredito no Palmeiras contra o Bolívar, porque o Palmeiras, quando perdeu do Bolívar, se eu não me engano, no ano passado, é porque ele tinha poupado o time para jogar a final do Paulista contra o Água Santa. E aí agora o Palmeiras vai com o time titular. Foi 2023, Pilhado, que perdeu lá por conta do Campeonato Paulista, né? Ia jogar a final com Água Santa, né? E o jogo era no meio ali das duas finais. Então ele fez o primeiro jogo, perdeu lá na Arena Barueri por 1-0, 2-1, melhor dizendo, né? E aí ele foi a La Paz no meio da semana estrear na Libertadores, jogou com o time reserva, até fez 1-0 naquela ocasião e acabou tomando a virada, e no final de semana seguinte ele ganhou o Paulistão em cima do Água Santa. Então faz 2 anos isso. E essa vitória que você citou foi 2020, né? O Bolívar tem um retrospecto muito bom contra brasileiros, né? Esse aí que você citou, de 11 jogos, tal, desde 87, né? Os jogos, e aí os brasileiros não conseguiam vencer lá. Então é um retrospecto muito bom, e é um time que vai se valer principalmente dessa arma, né? Não é um time qualificado, com vários ótimos jogadores, nada disso. É até um time que pertence ao Grupo City, né? Curiosamente, o Grupo City comprou esse time aqui na América do Sul, foi o primeiro, depois comprou o Bahia também, mas os investimentos lá do Grupo City são mais em estrutura, melhorou muito o centro de treinamento e outras coisas, não necessariamente no time, né, contratando grandes jogadores ou qualquer coisa do gênero. Então é uma estrutura muito melhor a do Bolívar em comparação a outros anos e até ao que outros times bolivianos possam investir. Mas se a gente olhar, por exemplo, para essa temporada, né, já tivemos um confronto entre brasileiros e bolivianos, entre The Strongest e Bahia, e o Bahia foi muito bem naquela ocasião, jogando também no Hernando Siles, né? Eles jogam no mesmo estádio lá em La Paz. O Bahia por muito pouco não ganhou o jogo, jogou com o jogador a mais, boa parte do tempo, é verdade, mas foi um Bahia que criou muitas oportunidades, empatou em 1-1 confronto, poderia até ter vencido, e depois na Fonte Nova ganhou e encaminhou ali a sua classificação à fase seguinte da Copa Libertadores, ainda lá na prévia, né? Então a Palmeiras, sem dúvida, vai ser muito competitiva. A questão aí é ver como o time vai reagir a essa altitude, né? Jogar lá sempre é muito complicado, é uma altitude bem maior do que a de Quito, né, onde o Flamengo joga hoje. Quito são 2.300 metros, La Paz 3.100, então é uma diferença bastante grande. E como a gente estava falando aqui em relação ao Flamengo, principalmente no segundo tempo dos jogos, os times vão sucumbindo fisicamente e tendo mais dificuldades. Mas é um Palmeiras que se ajustou muito nessa sequência recente, são 6 vitórias seguidas, 7 jogos de invencibilidade, 8 se a gente contar até a final do Campeonato Paulista, porque ele não perde o segundo jogo pro Corinthians, empata com o Botafogo, e aí são 6 vitórias seguidas, né? E atuações muito boas. Acho que o Abel encontrou ali uma forma de jogar com algumas mudanças. O Bruno Fux virando titular na lateral direita, em alguns momentos uma composição como terceiro zagueiro. O Felipe Anderson nos últimos 3 jogos como um ala pelo lado direito, e muito bem também. O Estevão num novo posicionamento, jogando mais perto do centroavante. Então ele fez vários ajustes e mostrou que quando a temporada tá valendo de verdade, o time dele dá uma resposta, né? Porque se criticou muito no Campeonato Estadual, e acho que com razão, em alguma medida, as atuações ruins do Palmeiras, os resultados que não foram tão bons assim, o time quase não avançou de fase, mas agora que o bicho começou a pegar, né, Libertadores, Campeonato Brasileiro, vem aí a Copa do Brasil, o time dele tá mostrando que, como diria Ronaldinho Gaúcho, quando tá valendo, né? O Palmeiras, ele não é favorito nesse jogo, Flávio, na sua opinião, porque, o Bolívar, né, agora o Kaique, que tadinho, né, o Kaique, ele fez faculdade de jornalismo, mas ele não sabe escrever, né, Flávio Prado? Então, ele às vezes escreve fora de ordem, aí ele escreve de uma forma dúbia, né, que fica meio duvidosa, e aí, agora o Kaique corrigiu aqui, e aí, de 83 até 2020, eram 11 partidas oficiais, e aí, deixa eu te explicar, o Kaique, que o Kaique, ele fica me chamando de imbecil, né? Não chamou, não. Chamou de burro, não de imbecil. De imbecil não, chamou de burro só. E aí o burro é ele, porque ele escreve assim, o resultado colocou fim a uma invencibilidade de 37 anos do time boliviano. Ele tá falando do time boliviano.
Aí ele coloca, de 83 a 2020, eram 11 partidas com 8 derrotas. Ou sua mula, eram 11 partidas do Bolívar, que é de quem você está falando. Então, 8 vitórias, animal, mula. Então, só para mostrar aqui o carinho com o nosso grande Kaique Lima. Então, vamos lá, Flávio Prado. De 83 a 2020, eram 11 partidas oficiais do Bolívar contra times brasileiros. 8 vitórias do time boliviano e 3 empates. Aí o único time brasileiro que acabou com esse jejum foi o Palmeiras, em 2020. Que já era esse Palmeiras aí super competitivo. Que já era esse Palmeiras... Já era o Abel nesse jogo? Quando a gente tem uma notícia aí pro Flávio, vai te dar uma notícia maravilhosa, Não, Flávio. é o seguinte, eu tô aqui com o texto que foi enviado a você. A princípio eu quero dizer que eu concordo com os dois, tá? Eu não tô aqui para brigar com ninguém e tal. Então eu concordo com os dois. Ele diz assim, o resultado colocou fim a uma invencibilidade de 37 anos do time boliviano contra brasileiros jogando em La Paz, de 83 a 2020. Jogando contra brasileiros. Jogando contra brasileiros. Eles Jogando contra brasileiros, eram 11 partidas animal. oficiais contra 8 derrotas e 3 empates. Não é possível que até um velho de 80 anos... Eu só estou lendo aqui. Não saiba escrever, sua mula. Eu estou lendo aqui só. Mas você falou como se ele tivesse certo. Eu vou ensinar vocês Eu não falei nada, eu só tô lendo, eu tô dando razão pros dois, pô. A única coisa que me fala, aqui que o cara trabalhou 23 anos na Plim Plim não sabe ler. Calma aí. Eu quero dizer, eu tô dando razão pros dois, tá? Agora eu quero dando razão pros dois. Eu vou dar um curso de português pro Flávio Prado com 85 anos e vou dar um curso de português pro Kaique que tá na faculdade, mas o professor não deve ensinar a escrever, né? Vamos lá. Ó, o resultado colocou fim a uma invencibilidade de 37 anos do time boliviano contra brasileiros jogando em La Paz. Você tá falando do time boliviano, eu sei que é contra brasileiros. De 83 a 2020, eram 11 partidas oficiais, 8 vitórias e 3 empates. Você tá falando do time boliviano. Mas tudo bem, não dá para eu dar curso de português aqui. Agora, Flávio Prado, você com 90 anos, não saber escrever, ô velho tonto, você tá de brincadeira. Eu só li, querido. Eu dei razão pros dois. Eu acho que os dois estão certíssimos nisso aí. Os dois estão muito certos. Então, eu estou sendo solidário aos dois, tá? Agora, eram números realmente surreais. E esse Palmeiras quebrou esse tabu aí de brasileiros contra o Bolívar. É um adversário até mais difícil que a LDU, Vamp, na sua opinião? Pela altitude ser maior ou não? O time da LDU é melhor e acaba sendo um adversário mais difícil? Eu acho que está no mesmo nível ali, assim, apesar do futebol equatoriano estar à frente no futebol boliviano, em tudo, em clubes e principalmente na seleção, né? Nas eliminatórias, o Cadu participando de Copa do Mundo e tudo, a Bolívia lá atrás, é uma das últimas colocadas nas eliminatórias. Mas em termos de clubes, o clube aí, em jogar o Bolívar, ele vem de uma vantagem muito maior do que a LDU, porque nos últimos jogos aí, nos últimos tempos, o Bolívar vem ganhando seus jogos dentro da altitude em casa, né? Vem goleando até times brasileiros. Então eu acho ele muito mais perigoso do que o LDU. Raizinho. Eu acho que a altitude maior, né, em relação a Quito é um fator, sim, que pode desequilibrar um pouco mais um jogo que já é desequilibrado, né? Eu acho que os dois, assim, sinceramente, eu acho que os dois tendem a não vencer. Acho que tanto o Flamengo quanto o Palmeiras tendem a não vencer nessa rodada. Acho que a LDU tem um time melhor, mas a altitude maior de La Paz pode atrapalhar talvez um pouco mais o Palmeiras. É um Palmeiras que vai para altitude, como disse o Raí, né? É bem mais alto que Quito, é o estádio aí com a maior altitude dessa edição da Libertadores. Ou seja, é um baita desafio e o Palmeiras vai embarcar faltando 2 dias para o jogo para tentar uma adaptação. De acordo com o Marcos André, né? A principal dificuldade é a bola, né? A velocidade da bola, que tudo muda. Mas a grande maioria dos jogadores sente como principal dificuldade, né, a falta de ar, aquele cansaço. Estava falando aí sobre esse jogo do Palmeiras, né?
contra o Bolívar lá na altitude, no estádio com maior altitude nessa edição da Libertadores. Agora, o Marcos André, o Abel Ferreira já está num outro ambiente, né? Nas coletivas de imprensa, você vê que ele já está mais leve. Por quê? Porque o Palmeiras vive uma fase muito boa no momento mais importante do ano, né? Que a gente sempre disse, o próprio Textor falou, para mim o que interessa é quando começarem as competições mais importantes. Quando começaram as competições mais importantes, o Palmeiras é líder absoluto do Campeonato Brasileiro e tem 100% de aproveitamento na Libertadores. Ô Vamp, você acha que esse Palmeiras segue sendo ainda, que a gente falou por muitos anos isso, mas ano passado o Palmeiras não ganhou nada de expressão, segue sendo o time mais regular do futebol brasileiro? Aquele time que perde menos pontos bobos, na sua opinião? Temporada passada só ganhou o campeonato estadual, né? Então, quer dizer assim, é um time que chega, foi eliminado pelo Botafogo, né? O Abel tá tranquilo, mas se tomar um fumo hoje, ele já pede pra ir, fala que quer ir embora. Toda vez que o Palmeiras perde ou tem um resultado ruim, ele fala que quer ir embora, que já deu. Agora ele tá feliz. Foram 6 vitórias seguidas, com seus méritos, tudo. Chegou reforços, né? Acho que o Bolívar é favorito hoje, né? É uma equipe que é também favorita ao título, junto com o Flamengo e o River Plate, aqui na América. Mas hoje não ganha, não. Aí. Do Palmeiras. Opa, tô por aqui. Eu também não apostaria muito numa vitória do Palmeiras hoje por esses aspectos, né? Um jogo muito complicado, altitude, o histórico invariavelmente lá não é muito bom. Esse jogo de 2020, você tinha perguntado, Pilhado, era o Vanderlei Luxemburgo, o técnico do Palmeiras na ocasião, ainda não era o Abel. Naquele finalzinho ali do Luxemburgo, o Abel veio assumir alguns meses depois. Mas o jogo de hoje eu acho que é aquele que tá na conta de perder, né? O grupo do Palmeiras é um grupo bem acessível, tem Cerro Porteño, o Bolívar, e o outro jogo do Palmeiras é o Sporting Cristal, que agora é treinado pelo Paulo Autuori, inclusive. O Palmeiras já ganhou 2 desses jogos, deve ganhar aí o Cerro Porteño no Paraguai, ele deve ganhar de novo. Do Bolívar em casa vai ganhar também, do Sporting Cristal em casa idem. Então naquela conta ali dos 18 pontos possíveis, o Palmeiras eu acho que mira fazer uns 15. E esse jogo de hoje, se tropeçar, se perder, eu acho que não terá mais danos por conta desse contexto. É um Palmeiras que vem de um retrospecto muito positivo e é aquilo que a gente sempre fala, né, Flávio? No momento mais importante, que as competições que mais valem, Libertadores e Brasileiro, depois a Copa do Brasil, Paulista, Carioca, Mineiro, Gaúcho, Pernambucano, Baiano, para os clubes ali que brigam realmente por títulos de expressão, perdem muito do peso. E aí não dá para tirar um pouco da razão do Abel, né, Flávio? No momento que mais importa, o Palmeiras do Abel Ferreira cresceu. O Palmeiras tem trabalhado muito bem essa história de várias competições. Não é a primeira vez, não dá para dizer que o Palmeiras abdica, mas ele sai de Copa do Brasil com a maior naturalidade. Os campeonatos paulistas ele até ganhou, até por falta de competência dos outros. E esse ano da mesma forma, ele segurou jogadores, ele não esquentou tanto a cabeça não. Eu acho que tá certinho, o planejamento tem que ser esse, é brasileiro e Libertadores, que é onde o Palmeiras pode fazer alguma diferença. Não acho que também vai fazer muita questão de Copa do Brasil, acho que o Palmeiras tá num caminho legal. E eu, ao contrário dos outros, o pessoal tá meio pessimista aqui, eu acho que o Palmeiras vai ganhar o jogo lá na Bolívia. Por quê? Acho que o time do Palmeiras ele tá muito bem estruturado, ele toca bem a bola, ele sabe jogar na adversidade, né? Tá acostumado a jogar na adversidade, vai tomar aquele sufoco natural, mas o time é muito frio, muito gelado. Acho que ele deve trazer um resultado legal lá de La Paz. Não, e é um time, né, Flávio, que é forte fisicamente. O Palmeiras é um time forte fisicamente. O Palmeiras é um time que, você vê, eu não lembro de muito jogador do Palmeiras ficar lesionado muito tempo. Eu posso estar errado, tirando fratura, tirando lesões sérias, eu não vejo um jogador do Palmeiras, como eu vejo no Flamengo várias vezes, ficar indo e voltando do departamento médico com lesão muscular.
É um time muito bem preparado. O Palmeiras, isso tem a ver, acho, embora não seja nem um pouco fã do Abel Ferreira, mas essa longevidade ajuda bastante, né? Você passa a conhecer melhor o seu elenco, seus jogadores, o ponto forte de cada um. O elenco é bom, a Leila reforçou de novo muito bem, né? Deu R$500 bilhão de reforço para o time do Palmeiras e os jogadores estão sendo muito bem usados. O trabalho de revezamento é muito bem feito. Então, houve esse período de renovação, agora o elenco está renovado. É um time que vai brigar por tudo novamente. É um time que eu também acho, tá? Eu concordo com o Flávio. Vai brigar por tudo de novo. E aí, é um time que tem essa situação de sempre estar brigando por título. Mesmo quando você acha que o Palmeiras está numa pior, o Palmeiras volta a ser competitivo, aí a torcida vai a Leila, aí a torcida critica o Abel Ferreira. A Leila nem pensa em tirar o Abel Ferreira, e com razão, porque não tem treinador melhor que o Abel Ferreira, né, para o Palmeiras hoje e para mim nos próximos anos. Eu não acho de verdade que tem treinador melhor para o Palmeiras para os próximos anos. Se o Abel Ferreira não receber proposta, não quiser sair, tem que ser ele. A Leila tem coragem para bancar sempre, a Leila tem coragem para bancar as decisões dela, e isso torna o Palmeiras muito forte. É impressionante. A gente diz que o Flamengo, desde 2022, né? Não, desde 2020, não briga pelo título brasileiro. O Palmeiras, em quase todas essas edições, quando ele não ganhou, ele brigou pelo título. Ou seja, é um time muito regular, né, Raí? Exato, foram 2 títulos seguidos, mais um vice-campeonato na temporada passada. Então, embora o Palmeiras tenha passado por 24 só com o título estadual, ele brigou no Campeonato Brasileiro até as últimas rodadas ali pelo título. Ele teve chance de ser campeão até a última rodada. Ele perdeu o título, né, na sua casa com uma vantagem, faltando 3 rodadas para o campeonato acabar. Se ele empatasse com o Botafogo, ele provavelmente seria tricampeão brasileiro, né? E as eliminações nas Copas na temporada passada, eu acho que não foram vergonhosas. O Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil para o Flamengo, que é um confronto muito parelho, e foi 2-0 a ida, 1-0 a volta, contagem mínima. E na Copa Libertadores foi eliminado pelo Botafogo, também ali por muito pouco, né? Aquele gol anulado do Gustavo Gomes nos acréscimos teriam levado o jogo para uma prorrogação, enfim, a história poderia ser outra. Então também não fez vergonha, né, o Palmeiras, não é que foi vexame, caiu, sei lá, igual quando já caiu pro CRB nos pênaltis recentemente, ou em outras edições de Copa Libertadores, que foi eliminado, por exemplo, por Barcelona de Guayaquil, caiu até cedo nas competições, nas oitavas, nas duas, mas não foi vergonha, vexame, nada do tipo, né? Então é um time muito competitivo quando a temporada começa para valer. Não que o estadual não valha nada, que perder tá tudo bem, não, perder um título para um grande e tudo mais, mas agora que a temporada começou com os desafios mais importantes, o Palmeiras tem desempenhado mais e melhor. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês aí do pessoal da Jovem Pan, o Pilhado, trazendo essas informações que sim, o Palmeiras se adiantou, foi 2 dias antes, né? Tá embarcando hoje, nessa terça-feira, adiantando, né? Pra tentar... vai fazer o treinamento amanhã, na quarta-feira, já lá na Bolívia, tentar se adequar mais rápido à velocidade da bola e a questão da respiração, que a gente já sabe, essa história já é bem antiga para todos os clubes brasileiros. Infelizmente a gente acaba sofrendo muito, né, jogando lá na altitude, então não é situação fácil, mas o Palmeiras se adiantou, indo nessa terça-feira para fazer o treinamento na quarta, talvez quinta-feira pela manhã faça alguma coisa ali em campo, não vai, claro, não vai desgastar os jogadores para mais à noite ter esse confronto contra o Bolívar. Você viu aí, cara, que o Pilhado, o Prado, falam sim que o Palmeiras tem totais condições de vencer o Bolívar. Aí você tem o secador aí, o Vampeta, né, apostando que o Palmeiras vai perder e tal, mas mesmo com a altitude, o Palmeiras tem totais condições de vencer, tá? Então, até por isso que a comissão técnica decidiu ir antes para lá. Se Deus quiser, o Palmeiras vai vencer mais essa fora e permanecer com 100% de aproveitamento na Libertadores, que sim, como foi falado no vídeo, agora que o ano começou de verdade nas competições que valem
O Palmeiras tá arrebentando. Então você que assistiu o vídeo até o final, eu quero que você compartilhe com a gente a sua opinião sobre tudo que foi falado aí. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirense. Valeu, rapaziada, um grande abraço.